Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje nós vamos falar sobre a importância do acompanhante terapêutico. Essa profissão, que é uma profissão nova, cada vez mais divulgada, mais necessária. E hoje nós vamos conversar com a minha querida amiga Daniele Araújo, ela que é psicóloga, quase psicóloga, terminando aí o curso de psicologia e atualmente ela está como atendente terapêutico. Então hoje, Dani vai falar um pouquinho da experiência dela enquanto AT e da importância que essa profissão tem, como ela ajuda as famílias e as crianças. Eu vou convidar Dani para participar. Já me sinalizem, por favor, se vocês estão ouvindo bem, porque eu estou com fones hoje. Semana passada ficou um ruidinho na gravação que foi para o YouTube e que foi para o Spotify, e aí eu achei mais interessante usar fones hoje. Você me escuta bem, Dani? Sim. Tá todo mundo escutando bem, gente? Sinalizem aí, por favor, nos comentários. Dani, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Você sabe disso, né? Muito obrigada pela sua participação. Eu fico muito feliz de ter você aqui hoje. E esse espaço é nosso, se sinta à vontade para a gente compartilhar o que a gente sabe, para a gente levar informação para as profissionais e para as famílias. Sim. Aqui, o pessoal, como você já sabe, o pessoal interage aí nos comentários. Sim. Então, quem está chegando, gente, pode ficar à vontade. Interajam nos comentários, deem sugestões, né? Compartilhem aí também a live se você acha importante para algum profissional, algum psicopedagoga, alguma psicóloga ou algum outro profissional, né? Para famílias. E coloquem as dúvidas, se sintam à vontade, nós estamos em casa, peguem o café e vamos começar. Dani, quero que você se apresente primeiro com a sua história. Bom dia novamente. Meu nome é Daniele Araújo e eu estudo com a nossa querida tia Jussi. Nós estamos aí já de uma longa caminhada. E o meu caminho encontrou com dela um pouco depois, né? Então, tia Jussi já entrou no curso, já trabalhando na área, já trabalhando com crianças. No meu caso, eu me encontrei no curso, né? E aí a gente entra, quando a gente começa a fazer psicologia, é um mundo de possibilidades. É um curso muito maravilhoso, muito bom, muito rico. E dentro desse curso, né, eu também tenho outros papéis, eu também sou empreendedora aqui, eu sou de Delmiro, moro aqui. Alagoas, vizinho. E aí, dentro desse papel, né, desses vários papéis, dentro desse curso, a gente enfrentou dificuldades também com a pandemia, né, nessa formação. Mas eu comecei a me apaixonar pela análise do comportamento em primeiro momento. E aí eu sempre tive, enquanto Daniele pessoa, né, paixão por crianças. Só que eu não tinha certeza no início do curso se eu queria trabalhar com crianças, né? Porque às vezes, justamente o fato de você gostar te cria um bloqueio de conseguir lidar com as demandas, né? Delmiro é um lugar ótimo mesmo. Eu adoro. E dentro, né, como eu vinha dizendo, eu não tinha certeza se eu queria trabalhar com crianças, porque eu não sabia se eu daria conta das demandas, né? Então, comecei, fui conhecendo, desde sempre ia muito bem, assim, nas disciplinas de análise do comportamento, de avaliação, né, que a gente vai falar um pouco mais disso. A avaliação é muito importante dentro desse processo. Não que as outras áreas não me interessassem, mas o meu desempenho, o meu afeto, o meu gosto, a minha paixão sempre foi caminhando para essa área. E aí,
também falando muito de Deus. Deus prepara tudo, Ele coloca tudo no nosso caminho. Eu até chego a me emocionar um pouco ao falar disso, porque no último ano da faculdade, que é agora, que é o final, tantas emoções, tantas experiências, que é o ano que a gente está na clínica escola, e a gente atende adulto, a gente atende criança, adolescente, idoso, e a gente coloca em prática tudo que a gente aprendeu até aqui. Eu também tive a oportunidade de entrar de cabeça aí nessa área infantil. Então, no momento, eu estou trabalhando também com uma acompanhante terapêutica aqui em Delmiro, aqui com a psicóloga e neuropsicóloga Juliana Kelma, que é excelente, maravilhosa, muito capacitada e também apaixonada por crianças, como a gente, né? Como eu, como tia Jussi. Sim. Né? E aí ela tem um projeto muito interessante, justamente dessa paixão dela, dessa preocupação que ela tem com o desenvolvimento dos pequenos e principalmente com a intervenção precoce também, que é muito importante. Ela começou com esse projeto para acompanhamento terapêutico. Psico da minha filha, maravilhosa. Assim, quem conhece sabe que além de profissional é um ser humano maravilhoso. E aí, até voltando novamente para esse tempo de faculdade, quem eu já admirava era a tia Jussi, eu já acompanhava, né? E também Juliana, porém, como aluna, como ouvinte, não tinha proximidade, eu acompanhava o trabalho e já gostava, né? Já admirava. E aí, pronto, nesse período, né, de último ano, muita coisa mudou, de lá para cá foi tudo muito rápido. E aí, então, como estudante de psicologia, quase psi, eu ainda tenho muito que aprender. Tia Ju também, todo mundo vai continuar sempre se especializando, né? O ser humano, ele vive mudando e quem se forma em psicologia ou nessas áreas de saúde, de comportamento, tem que estudar o resto da vida. Não tem jeito, porque a gente tem que acompanhar todas as mudanças. Mas, dentro dessa pouca experiência, desse pouco conhecimento e do meu gosto, da minha facilidade com a análise do comportamento e com a área infantil, a gente começou esse projeto, né? Então, foi quando aí eu me encontrei de verdade e eu vi que era isso que eu queria. Ela se apaixonou. Sim, de vez. É muito na prática, né? É muito nítido, fica muito claro pra gente, não fica dúvidas. E aí eu comecei, fiz todo o treinamento com ela, e aí é onde a gente vai começar a falar especificamente, né, desse acompanhamento terapêutico. Então, o que é acompanhamento terapêutica? É uma profissão que, de fato, ela não é regulamentada, taxativa, né, reconhecida exatamente como profissão, porém ela acontece. E qual é essa importância dela? Ela surgiu através da ABA, né? Da nossa ciência ABA, que já que há anos e no Brasil ainda é pouco reconhecida como deveria, mas ela já é muito comprovada como eficiente nos casos de TEA. Né? Então, assim, dificilmente você vê uma criança com TEA que os encaminhamentos sejam para algum outro tipo de terapia, que não a ABA. E o que é a ABA? Né? O que é essa ciência? É nada mais, nada menos que análise do comportamento aplicada. Né? Então, dentro dessa ciência, nós temos objetivos. Né, tia Jussi? Tia Jussi também é especialista em ABA. E dentro desses objetivos, quais são os principais? Que seria potencializar e aumentar os repertórios que a criança já possui, como também diminuir os inadequados e aumentar os adequados, né? E treinar as habilidades. Então, assim, o que é necessário para que essa ciência seja eficaz e eficiente?
frequência e intensidade. Então, quando a gente é criança, a gente vai para a escola todos os dias, né? Por quê? É essa frequência, essa intensidade de conhecimento que faz a gente aprender. Então, é assim também com a aba, né? Só que, assim, existe várias dificuldades para as famílias, e isso é natural, de ter essa frequência, essa intensidade de terapias. Até porque uma criança com TEA, quando ela é diagnosticada, ela não é encaminhada só para o psicólogo, né? Exatamente. Ela é encaminhada a depender do caso dela, e isso é importante frisar, cada criança é única, independente do diagnóstico, e dentro do TEA não é diferente. Cada criança tem uma habilidade ou atraso em uma, em outra. Cada uma tem o seu perfil cognitivo. Exatamente. Também, eu bato na tecla aqui sempre, né, que o nome do diagnóstico não mudou por um motivo à toa, né? Por isso que hoje é transtorno do espectro autista. É um espectro, existem variabilidade de apresentações, de caracterização, né? Então é muito importante que a gente tome um pouquinho de cuidado com algumas questões para não ser taxativos, para não sermos preconceituosos, né? E a gente recebe críticas duras com relação à aba, né? A ciência, a aba, que vamos deixar aqui retificado, não é método, é ciência, né? E como o Dani falou, é para ganho de repertório, é para ganho de habilidades e para diminuição de excessos comportamentais, né? A gente vai falar muito de comportamento porque é comportamento, né? Então, a birra da sua criança, que pode ser birra, né? É um comportamento. O sentar, o olhar, o se comunicar, o falar, o apontar, são comportamentos. E esses comportamentos, existem funções para esses comportamentos, né? E aí, uma das coisas que a gente estava comentando, nós até fizemos um post colaborativo, foi falando, né, sobre a teoria, sobre o afeto. Muitas pessoas acham que a aba é fria, é distante, mas não é. E a atendente terapêutica, a acompanhante terapêutica, existem alguns nomes, nomenclaturas diferentes, né? Assistente terapêutico, mas praticamente é a mesma função, né? Principalmente ela está ali para aplicar os programas. Isso. E para criar vínculo, criar afeto, trazer essa doçura, essa parte emocional, estar mais ligada à criança, criar vínculo com ela para que ela aprenda mais e melhor. Quem está por aqui, que é psicopedagoga, a gente vê em muitas teorias, e quem é psicóloga também, estudante de psicologia, a gente vê em muitas teorias que a afetividade, ela se linka com a aprendizagem. Se a criança, ela não se liga emocionalmente, afetivamente, com o objeto da aprendizagem, ela não vai aprender de forma significativa, ela não vai engajar, ela não vai se motivar. E aí, dentro da terapia ABA, esse profissional, o AT, ele vai fazer isso. Então, não é para ser mecânico, não é para ser frio. Existem uma variedade de aplicação, eu não sei agora a palavra correta, mas de exercício dessa profissão. Dani vai falar mais um pouquinho, né, Dani? Me cortei, mas continue. Não, é importante a gente ir complementando, né? Porque, assim, como eu ia dizendo, e Jussi bem complementou, dentro da aba, a gente tem um plano de ensino individualizado. E aí, né, foi por isso que a gente bate nessa tecla, que a gente sempre bate nessa tecla. Então, existe terapeuta, se for necessário, a TO, né, que é a terapeuta ocupacional, Fono, físio, né? A terapeuta justamente comportamental, que, né, a psicóloga, a depender do caso, a psicopedagogia. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar. A gente sabe que para os pais isso é muito complicado, né? Que não é tão fácil, não é nada pronto, não é nada dado. E aí é até motivo e assunto para outra live, que é
a questão dos pais, né? Uhum. Do cuidado com a saúde mental dos pais. Mas voltando para essa parte, o acompanhamento terapêutico, ele ajuda justamente nesse ponto, né? Então, assim, dificilmente, principalmente aqui no sertão, temos muitos, né, psicólogos, ou seja, também psicopedagogos especializados e capacitados para aplicar, né, para usar nas terapias o ABA, né, da forma correta. E aí, da forma que Jussi trouxe, que o ABA não é só mesinha, é porque, infelizmente, no passado, no histórico, alguns profissionais acabaram aplicando de forma errada, né? E, enfim, isso pode ter vários motivos, mas não é o foco. Não é o foco. Mas, assim, gente, não é mesinha, não é nada mecanizado, né? Sim, existem todas as teorias, todas as ciências, elas vão possuir críticas, isso faz parte da construção de conhecimento, da pesquisa, da evolução. Então, hoje, a gente trabalha com aba mais naturalístico. É um aba que justamente tem esse afeto, que ele vai ensinar, né, através do que é motivador para a criança. Então, assim, na ciência, a gente tem, na ciência aba, nós temos 3 principais formas de aprendizagem, 3 vias de aprendizagem, né? E aí essa questão de modelagem, né? Então, assim, se aquela criança com TEA, por exemplo, ela tem uma dificuldade motora, então qual é a minha modelagem? Ajudá-la, né? Então, dicas que não é o foco no momento, explicar isso, mas existem os níveis de dica. Então, ela é toda estruturada, né? Então, por exemplo, o psicólogo ou o psicopedagogo que fez aquele plano de ensino com aqueles objetivos, ele vai descrever tudo. Então, a partir da avaliação, o que essa criança precisa desenvolver primeiro, né? Por isso que não tem receita de bolo, Isso. nem para avaliação, nem para intervenção. O nome do plano, né, do documento que a gente elabora é PEI. É Plano Educacional Individualizado. A gente na educação, Dani, eu como pedagoga inicialmente, né, a gente também tem essa palavra PEI. Que plano educacional individualizado no caso dos alunos, né, na escola e tudo mais. Mas, gente, quem é da educação, quem trabalha com educação, quem é profissional da aprendizagem como eu, que eu não sou profissional da educação, quem é profissional da aprendizagem como eu, entenda que o PEI que Dani está falando é o PEI, um documento específico da aba, e não o PEI daquele planejamento lá educativo escolar, tá? Tem a mesma nomenclatura, mas os objetivos são diferentes, tá? E existem também documentos que têm a mesma função, mas têm nomes diferentes. Então, você vai encontrar PDI, vai encontrar plano de desenvolvimento individualizado, ou personalizado, ou alguma coisa do tipo, tá? Com relação ao surgimento da profissão, né, Dani? Sim. Essa profissão, ela foi criada, gente, porque dentro de uma hierarquia na aba, ninguém faz nada sozinho. Isso. Né? Então, existe um supervisor, existe um coordenador e existem os aplicadores. Né? Então, a AT nada mais é do que um aplicador. Júcia, eu posso ter outro terapeuta enquanto aplicador de um PEI? Pode. Júcia, eu sou mãe, pai, eu posso ser atendente terapêutico, eu posso ser AT, eu posso aplicar o plano em casa? Pode. Júcia, o AT pode fazer o acompanhamento domiciliar com o paciente, como a Dalvani colocou aqui? Pode também. Então, a função do AT é dar frequência e intensidade para os planos, né, da criança, dos planos de ensino. E o que acontece? A aba, ela traz que a gente precisa de em torno de 20 horas semanais para a aplicação dos programas, né?
E, por que a gente está falando aba? Porque foi na aba que se sentiu essa necessidade dessa profissão pela frequência e pela intensidade. Mas existem outros profissionais que trabalham com essa linha comportamental que também tem AT, principalmente na vertente ali da aba naturalista do Denver, né? Dessa perspectiva mais naturalista mesmo, que trabalham com AT. Mas, para deixar claro que a AT, ela não vai planejar, ela não vai avaliar, ela vai executar. Então, precisa ter um profissional habilitado, capacitado, especialista. Curso de formação não serve, né? Então, para poder avaliar potencialidades, habilidades, dificuldades, déficits, excessos, para que essa construção desse planejamento seja feita de forma efetiva, né? Então, existe uma hierarquia, que existe um supervisor que precisa lá ter mestrado, doutorado, existe o coordenador que precisa ser especialista e os aplicadores, né? Então, a AT, ela vai dar frequência e intensidade. E respondendo a pergunta de Dalvani, pode sim ser em casa, Dalvani, pode ser uma da mão dos pais, né? Uma das pessoas que cuidam da criança, mas essa pessoa que vai aplicar o plano, ela precisa ser instrumentalizada para isso. Então, ela precisa ter um mínimo de recurso cognitivo, o mínimo de recurso, né, de informações sobre reforço diferencial, né, comportamento como um todo, análise do comportamento, análise funcional do comportamento, análise descritiva do comportamento, que não são coisas fáceis, né? Mas que o profissional capacitado consegue aplicar isso. Então, se tem uma mãe, um pai que está disposto, que tem horas semanais, né, suficientes para dar frequência e intensidade e que não seja um estímulo discriminativo para a criança fazer comportamentos disruptivos, para a criança fugir, para a criança fazer outras coisas e não aplicar o plano, ok, tudo bem. Então, em casa pode ser feito pelos pais e pode ser feito pelo profissional AT. E também tem na escola, tem nas próprias clínicas, nas próprias instituições, tá bom? Então, pode sim. E a gente, quem trabalha como AT, que aplica os programas, não trabalha sozinho. O AT só executa. Então, apesar de ter o conhecimento, o arcabouço teórico disso, para poder entender esse planejamento e entender essa criança, o AT, ele não planeja. Quem planeja é o profissional analista do comportamento. Além disso, não somente aplica. Então, por exemplo, claro que por questões de responsabilidade, de ética, né, é por isso que foi estruturado dessa forma. Que existe toda essa hierarquia, né, por conta que o conhecimento e a experiência, principalmente, é muito importante, né? A gente está falando de conhecimentos, de habilidades, de coisas que podem ser irreversíveis. Então, é preciso ter responsabilidade com uma criança, um adolescente. E aí, por que justamente que eu vinha trazendo tudo isso? Então, dentro dessa necessidade de frequência e intensidade, nem sempre o psicólogo responsável, ou psicopedagogo responsável também, né, que pode atuar junto com o psicopedagogo, tem agenda, né, aqui principalmente no sertão, para dar conta dessa frequência e intensidade. Exato. Né? E assim, justamente, aí é nesse ponto que é importante o acompanhamento terapêutico. Então, assim, não é algo solto, não é algo descontextualizado, né? A gente trabalha em conjunto. Então, por exemplo, existe o contexto clínico, existe o contexto domiciliar e existe o contexto da escola. Então, por exemplo, né, exemplos de atuação. Dentro de todos esses ambientes, a AT ou AT, ele pode servir tanto funcionalmente, aplicando, né, o plano de ensino de acordo com as oportunidades, como ele é uma pessoa importante, um profissional importante que vai sempre estar observando,
né? Ele vai observar tanto as oportunidades de ensino, como comportamentos que podem ser comportamentos problemas, comportamentos inadequados. Então, assim, se eu estou aplicando, né, com uma criança, e eu vejo um comportamento que ele pode ser inadequado, que ele pode ser um problema, ou então uma oportunidade, tudo isso eu tenho que registrar. Não é que a gente mesmo muda, a gente mesmo não muda o foco, a gente conversa, a gente troca com o nosso supervisor. E aí ele avalia, né? Por isso que esse processo é feito dessa forma. Então, normalmente, o supervisor do caso, ele reavalia a cada 2 meses, né? Para ele ver o que foi ensinado, para ele ver o que a criança realmente aprendeu, quais são os próximos passos. Então, tem ali um plano de ensino. Se a criança aprendeu tudo, né? Se ela conseguiu desenvolver tudo que estava no plano, então a gente vai partir para outro plano. Quais são as E aí, Dani, habilidades? quero que você fale também de uma coisa importante, que antes da gente passar, de fazer a reavaliação, tem uma coisa importante da função do AT, além do atendimento com a criança, que é uma responsabilidade com o terapeuta responsável, com o analista do comportamento, que é o registro. Sim, sim, né? Exatamente. Como é que a gente faz isso, né? Não é, existem observações quantitativas, que é o registro também, e existem essas observações qualitativas. Então, assim, tudo para a gente é muito mais, entre aspas, burocrático. Mas é porque é a responsabilidade que a ciência, ABA, demanda, né? Então, assim, para criança, eu sou legal, né? E por isso que as sessões, principalmente as clínicas, elas começam com criação de vínculo, né? Então, se eu chegar, principalmente na intervenção precoce, que a gente vai falar um pouco mais disso, principalmente da importância do AT, né? Que é a área que eu estou atuando, tá? Com intervenção precoce, principalmente. Então, ele vai... dentro desses contextos, mas principalmente do clínico, quando ele estiver aplicando, existe todo um método de registro, né? Então, eu criei o vínculo, eu não posso chegar e falar, né? Faz assim, dar demandas. Então, embora eu esteja parecendo que eu estou brincando, mas eu estou dando uma demanda. Eu quero que ele faça isso. Então, eu preciso ser interessante, eu preciso ser legal, eu preciso ser divertida. Então, assim, e isso já vem mudando, mas era uma coisa que os pais ou a família pensavam. Vou pagar a terapia para ele brincar, né? E esse brincar não é só na psicopedagogia, não é só na psicologia. Em todas as terapias, com criança precisa ser assim. Porque é através do brincar que a gente ensina aquilo que a gente precisa ensinar. Mas vai ser motivador, né? E aí, por isso que são essas vias de aprendizagem. É a modelagem, é a imitação e é o comando. Só que as crianças com TEA possuem dificuldades em algumas dessas áreas. Então, assim, por isso que existe essa hierarquia. Eu não posso ensinar uma criança a imitar se ela não tem contato visual, se ela não olha para mim, se ela não me acha interessante. Então, eu vou ficar aqui, faz assim, e ela vai estar interessada com o objeto, não comigo. Então, por isso que existe, que é o supervisor, que analisa, que avalia e que faz. Então, assim, ele traça todos esses objetivos de acordo com o perfil da criança, o que ela precisa aprender de habilidades. E quando eu falo de habilidades, a gente fala de habilidades a depender do caso, que podem ser básicas ou podem ser mais avançadas. Exato. Né? E aí, existe ali, quanto o registro, né? Na intervenção precoce, ele é um pouco mais qualitativo, né? Ele acontece ali, são rondas de 15 minutos, né? Então, embora a gente registre quantas vezes o comportamento ocorreu, a gente registra também informações qualitativas. O registro, ele mais pontual, assim, né? Mais técnico, ele vai sendo para maiores idades, né? Então, 4, 5, 6 anos. Se você quer analisar se a criança sabe, tem lá no plano.
a criança precisa apresentar tal comportamento por tantos segundos, tantas vezes. Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento enquanto AT para entender qual a função daquele comportamento e passar para a responsável do caso, né? Para a supervisora, porque ela vai te orientar. Não, então faça assim, você pode fazer assim, registre assim. Então, é um trabalho em conjunto sempre, tanto no contexto clínico, como no contexto escolar, como no contexto domiciliar. Exato. Aí, Dani, vou só cortar você aqui para a gente responder uma pergunta da Dalvani, que ela coloca que se no planejamento pode estar incluídas atividades de casa, da casa, né, da criança. E sim, porque ABA é para dar função e aprendizagem, né, aquisição de habilidades. Então, se a aba é para deixar o sujeito mais funcional possível, não é para robotizar como as pessoas acham, não é para fazer o que a gente quer, o que a gente acha que quer, é o que é importante para aquele indivíduo. Então, se arrumar a cama é importante para você, você precisa aprender a arrumar a cama para ser um adulto funcional? Sim. Então, a gente vai ensinar, sim, a arrumar a cama, a lavar a louça. Por quê? A aba também está relacionada, a funcionalidade está relacionada à independência e à autonomia, né? Então, não tem como a gente desvincular isso, tá? Mas, e aí, existe aí uma polêmica, né, em torno de outros profissionais, né, que não trabalham com aba, e acham que a gente que trabalha com aba invade a área deles, porque existem vários comportamentos que precisam ser aprendidos, e se é comportamento, o terapeuta aba e o AT estão ali juntinhos. Não exclui a possibilidade de intervenção, de orientação e de terapia do outro profissional, né? Existem hoje clínicas multidisciplinares, interdisciplinares, que tem ali o TO, que é quem cuida dessa parte de AVDs, né? E tem a fono, tem a físio, tem musicoterapia, tem ecoterapia, tem terapia assistida com animais, dentro de uma equipe toda, que todo mundo é especialista aba. Todo mundo conhece a ciência e aplica cada um dentro dos seus programas. Tem programas específicos para a sua área, né? Só que quando os profissionais, da equipe multi, né, não têm formação específica, muitas vezes o profissional psicólogo, o analista do comportamento, que não necessariamente precisa ser psicólogo, né? Que a IABA não é só para psicologia, não é exclusiva da psicologia, né? O profissional analista do comportamento responsável pelo caso precisará traçar, planejar e incluir tarefas como atividades de casa, ir ao mercado, pagar conta, de dar funcionalidade para esse sujeito dentro do plano terapêutico dele. Lógico que a gente não vai fazer um plano terapêutico que inclua lavar louça, arrumar a cama e fritar um ovo para uma criança de 3 anos. Mas quando ela tiver habilidades suficientes para isso, idade, maturação e tudo mais, a gente vai sim incluir isso. Então, aba, primeiro, não é só para criança pequena. A gente fala muito na intervenção precoce, porque quanto mais intensa e frequente a terapia for, os estímulos forem, essa criança consegue mais habilidades para ter mais funcionalidade, autonomia e independência. Mas essa terapia aba, e principalmente a AT, pode acompanhar a vida do sujeito em outras idades, não só na intervenção precoce, tá? Então, vai começar com um plano de habilidade básica, mas vai acompanhar habilidades acadêmicas, habilidades de vida diária, até, né, autocuidados, até que na linguagem da análise do comportamento, esse plano vai sendo esvanecido até que ele ganhe autonomia e não precise de ajuda mais para fazer isso, né? Então, respondendo diretamente agora, né? Sim, as atividades de vida diárias, as atividades de casa estão incluídas dentro do PEI da criança,
quando há necessidade para isso, quando há indicação, né, e a criança tem habilidades básicas, tem arcabouço de comportamento suficiente para que ela consiga executar essas tarefas. Isso. Pode continuar, Dani. Isso tudo é muito importante porque, falando de aba, ele não somente a ciência não somente vai trabalhar com TEA, né? Que foi o que você falou. Então, pode ser que um adolescente com outro transtorno precise de um AT também. Por isso que assim, esse assunto, ele, para cada área, ele rende uma live diferente. Diferente. Porque assim, um leque de possibilidades muito grande. Então, olha, assim, Dalvani colocou aqui um adendo. No caso das atividades escolares que vão para casa, é isso, Dalvani? Aí no caso, não. No caso, a AT não faz isso. A AT, o plano terapêutico da AT é diferente do que de executar as atividades em casa, tá? As atividades escolares não são realizadas pela AT quando ela vai para casa, para domicílio. Ela precisa cumprir um plano certinho que o supervisor dela, o coordenador dela montou, tá? E se essa criança precisa de auxílio para realizar as atividades escolares que vão para casa, ela precisa de outro profissional ou do auxílio dos pais ou de algum outro adulto, tá? A AT não faz esse tipo de tarefa. Tati colocou aqui, até o profissional que acompanha na escola, é isso? Também, Tati? Também. Pode ser que a sua criança, ela tenha necessidade de duas ATs. Uma que vai para a escola, que vai estar lá juntinho da sua criança, do lado dela, pertinho dela na escola, e de uma que vai dar frequência e intensidade aos planos terapêuticos na sua casa ou na clínica, né? Então, tem um atendente terapêutico que vai aplicar os planos referente às habilidades como um todo, e existem ATs que vão para a escola. A AT da escola é diferente da AT que vai aplicar esse plano todo. A AT da escola, ela vai precisar conversar com a analista do comportamento responsável pelo caso, vai ter que ter essa interação com os outros profissionais, com a AT que faz o atendimento domiciliar ou clínico, mas a função desse profissional na escola é diferente. Jussi, mas tem também aí uma questão que não necessariamente o AT que trabalha no contexto clínico não possa ir na escola. Sim, né? não possa. Então, mas o AT da escola, isso, né? E aquele que é proporcionado pela escola, isso. não é o AT que vai ter acesso a todo o plano terapêutico da criança. Então, né? Por exemplo, eu trabalho no contexto clínico e a gente observa que existe um problema, um comportamento problema. Então, assim, nessa análise funcional que é feita, o AT, ele pode ser um auxiliar do supervisor do caso, porque ele pode, em uma visita escolar, que aí é diferente de atuar sempre na escola, né? Sim. Observar o que pode estar proporcionando ou desencadeando esse comportamento problema. Porque não adianta, na terapia, na ciência aba, ninguém enxuga gelo, né? Tudo é feito de acordo Mas tem gente enxugando. Então... Não vou criar polêmica. Não vamos, não é o foco bem. da live. Então, assim, não é enxugar gelo. Não é fazer por fazer. Precisa existir sempre um objetivo. Sempre. Esse é o ponto base da ciência. Então, se existe um objetivo, se na escola, porque a criança passa muito tempo na escola, né? Então, assim, e aí depois vai voltar novamente para a importância da intervenção precoce, né? Para estar na escola, muitas habilidades precisam ser desenvolvidas. Então, a gente acha que é algo simples, mas para uma criança com TEA, por exemplo, para ela sentar, às vezes é aversivo. Para ela sentar e esperar. Se ela não desenvolver essa habilidade, né? Para ela é difícil, ela não entende. Então, assim, aí existe um contexto. A escola pode ser um contexto, um ambiente totalmente aversivo
Porque a Exato. criança precisa sentar, esperar, prestar atenção, ter contato social, Quem tem sensibilidade. sensibilidade, estímulos sensoriais de luz, estímulos sensoriais de barulho, de toque, de um monte de coisa que É um ambiente rico em estímulos. ridículo em estímulos e que a criança precisa estar preparada para isso. Exato. E aí, então, Jússi, se você concordar, a gente pode falar um pouco da intervenção precoce, Sim. que aí ela vai dar base para tudo isso. Uhum. Né? Então, assim, para a gente já fechar e deixar isso fechado, existe sim a AT que pode trabalhar em domicílio, só que aí é importante, gente, a AT que trabalha em domicílio não é um cuidador, não é babá, não é uma pessoa que está responsável pelos cuidados com o seu filho. Exatamente. A AT ou o AT, ele está ali com um objetivo. Então, por exemplo, se está no plano de ensino que precisam ser desenvolvidas habilidades básicas e que o ambiente domiciliar é a melhor opção, ele pode atuar ali 1 hora por dia, 2 horas por dia, e isso vai depender do plano que o supervisor vai avaliar e criar e desenvolver junto com a família, né? Exatamente. E aí também não é algo tão impositivo, a família participa, né, dessa construção, que a família precisa entender a importância, precisa entender o que vai ser desenvolvido. Então, dentro do contexto domiciliar, também é com o objetivo, né? Retomando aí. Não é que a AT vai... Até porque isso seria muito custoso, né? Muito custoso você ter um AT ali o dia inteiro e às vezes isso até perde o sentido. Porém, quando é uma criança de suporte 3, de nível, né? De nível de suporte 3. Isso, ela precisa. O nome já é para isso, né? Por isso que isso vem sendo tão desmistificado já, ainda bem. Que não é que o antes que era leve, moderado e grave, que agora é nível de suporte 1, 2 e 3, é justamente isso. Significa que a criança que precisa de um nível de suporte 3, ela precisa de mais suporte. Mais suporte. Isso. Então, assim, o AT ele pode ajudar ali. Ajudar, não, né? Ele está implementar, exatamente. Todas essas mediações de oportunidades, essa mediação de comportamentos problemáticos, porque é muito complicado para os pais lidam com muitas coisas ao mesmo tempo. Isso. Né? Dani, eu lembrei de uma coisa importante. Quem está no contexto da escola, e aí a pergunta de Tati me fez lembrar de uma questão. Que muitas crianças, principalmente crianças com TEA, têm o direito, né, de ter o acompanhante de sala, de ter um cuidador, de ter uma pessoa ali para auxiliar. Esse profissional, Tati, não precisa, por lei, esse profissional não precisa ter uma graduação, não precisa ter especialização, não precisa ter formação em aba, nenhum tipo. O máximo, ele pode ter ali, né, o pré-requisito para ele ser esse profissional de auxiliar de sala é ensino médio completo, infelizmente. Sim, tá, então o AT ou a AT não é esse profissional. Existem crianças que têm esse acompanhamento especializado em sala. E existem crianças que têm o acompanhamento desse profissional e que, em alguns momentos, esse profissional vai até a escola para generalizar comportamentos. Porque a criança não pode ser funcional só na clínica. Não pode ser funcional só na escola, na casa. Ela precisa ser funcional como um todo em todos os ambientes. Então, por isso que, como o Dani falou, esse profissional visita a escola, vai até a escola. Mas aí eu pensei que pode ser que a dúvida de Tati seria com relação a esse profissional que fica ali do ladinho da criança como cuidador. Não é esse profissional, tá, Tati? São profissionais diferentes. Embora, caso a família queira e possa trabalhar junto com um supervisor e contratar um AT que seja supervisionado pelo justamente o psicólogo que faz o plano, e ele
colocar esse acompanhante na escola com a criança. Isso. Então, Aí essa assim, pessoa, Dani, só porque quem está na escola e quem vê os perrengues que as famílias e- passam, né, vem uma enxurrada de coisa aqui na minha cabeça. Quando o Dani fala em contratar, em a família contratar, é o AT especializado, que vai isso, aplicar os planos do analista do comportamento responsável pelo caso. Esse profissional, cuidador, auxiliar, que pode ter aí o nível médio, ensino médio como pré-requisito, ele precisa ser contratado pela escola. É ilegal que a escola repasse esse valor para a família, desse cuidador, dessa pessoa que fica ali, né, auxiliando a criança em sala de aula, tá? Então, esse AT que vai aplicar os planos, que vai trabalhar em conjunto com o analista do comportamento no contexto da escola, ele é contratado pela família. O AT a pessoa que vai, né, auxiliar de turma, que vai cuidar dessa criança, né, fazer os cuidados dela de cuidados básicos na sala de aula, ela precisa ser contratada pela escola. É exatamente. ilegal a escola cobrar um valor adicional ou repassar esse valor do profissional para os pais, tá? Exatamente. Dani, outra pergunta aqui, a gente vai respondendo. Eu tô cortando seu raciocínio todinho, mas é porque as perguntas vão surgindo. Sim, é E importante. aqui eu vou lembrando. Ó, ajuda o Espaço Alfabetizar colocou aqui. Bom dia, meninas. Como estudante, ainda confesso que muitas vezes fico confusa. Qual terapia é melhor, ABA ou Denver? Vamos lá. Vamos lá. Gente, As duas são a mesma. ABA é uma ciência, vamos entender, é uma ciência guarda-chuva. Sim. E embaixo dela, né, ela se desdobra em vários outros métodos, técnicas, né? E o Denver, e aí por isso que a gente fala o Denver e a ABA é a ciência ABA, e o Denver é o método Denver de intervenção precoce para crianças com TEA, tá? Isso. Então o Denver, ele tem sim base na análise do comportamento, na ABA, só que toda a estruturação do método é feito para ser realizado de forma naturalista. E aí, como é de intervenção precoce, como é naturalista, geralmente as habilidades são as habilidades mais básicas. Então, a gente vai trabalhar com aquela criança que está com suspeita de TEA, que está apresentando sinais de TEA, até crianças diagnosticadas até 4 anos. Né? Então, o modelo Denver de intervenção precoce é um desdobramento da ciência ABA. Então, não deixa de ser ABA. Não é melhor do que a ABA, nem pior. Né? É um desdobramento, porque existem crianças que têm requisitos que se enquadram melhor em planos estruturados de forma mais natural. E é isso que a gente vai falar um pouco na intervenção precoce. Isso, na intervenção precoce. Porque a função da criança, o que é solicitado, o que é demanda para ela até 4 anos, são habilidades que são pré-requisitos para outras questões. Então, o Denver vai até 4 anos. Né? Então, passou disso, a criança vai ser encaminhada para o modelo ABA convencional, aí vai ser encaminhada para outros modelos, outras estruturas, né? Outros métodos. Então, existe o JASPER, existe o Pivotal, existe mais um monte de desdobramentos da ABA. Tá? Então, a ABA é a ciência, é o guarda-chuva grandão, e aí se desdobra em vários outros métodos e modelos, tá, Ju? E aí, Jussi, por isso que é importante essa especialização e por isso que eu aceitei esse desafio, agora falando como Daniele Quase Psi. Porque a nossa graduação, ela precisa abranger muito conteúdo, muito conteúdo. Então, assim, dificilmente você vai ver uma graduação em psicologia que vai ter alguma disciplina que fale de ABA, que fale de Denver. Ele vai falar sobre análise do comportamento, análise funcional do comportamento, dos conceitos, então, reforço, punição, toda essa estrutura base para você lá na frente, quando se especializar, entender tudo isso. Porém, já é difícil para a gente que estuda psicologia ainda se especializar. Imagine quem não estuda nada da área.
Então, assim, não Uhum. é jamais desmerecendo, jamais. Porém, uma pessoa que, um supervisor, né, analista do comportamento, ele vai pensar mais vezes, assim, né, bem mais antes, vai pensar bem em quem ele vai treinar, enquanto Uhum. é AT, porque depende também da disponibilidade de tempo dele. Ele tem disponibilidade Exato. para ensinar tudo do zero? Se ele tem, ótimo. Todo mundo é capaz de aprender. E é, inclusive, né, o que Jussi sempre vai reforçar aqui, porque é uma verdade. Mas se é algo mais que o profissional tem menos disponibilidade, e disponibilidade que a gente fala não é vontade, Uhum. disponibilidade mesmo de tempo, porque quem trabalha com isso é assim, ó, né? É tudo muito rápido, tudo é muito importante, a avaliação é tudo ao mesmo tempo. Então, Uhum. assim, a disponibilidade de tempo for menor para o treinamento, então é melhor que seja um profissional da psicopedagogia, ou que está estudando psicopedagogia, ou uma pessoa que está estudando psicologia, porque ela já Exatamente. vem com uma base teórica que vai facilitar o aprendizado. Então, aí Exato. é tanto assunto, né, que a gente acaba passando. Mas Isso. comigo aconteceu exatamente assim. Então, eu já estudava psicologia, já tinha um interesse, já tinha um afeto, um amor por crianças, que isso é muito importante. E junto a isso, junto com o projeto de Juliana, né, ela fez toda a minha capacitação teórica, em primeiro lugar, Uhum. e aí precisa contextualizar justamente isso. E tem também, Aba, né, Dani, docente, interessante que você já tinha outra formação antes de Juliana fazer a capacitação com você, que era uma isso, eu formação faço. de curso livre, né? Isso, exatamente. Aí é o que eu ia citar também. Ah, tá. Além disso, além disso, por isso que eu falo da responsabilidade ética, né? Então, Uhum. assim, a gente trabalhar sabendo para onde ir, que foi inclusive o que Jesus falou, né? Então, no desenvolvimento infantil com criança, a gente não pode saber para onde vai. Não pode não Não tem, saber. não tem, não pode não saber, não pode Isso, chegar na casa da criança se você é AT domiciliar ou o chegar que eu na vou clínica e fazer? agora vou fazer o quê? Não Exato, não existe isso. existe. Então, assim, eu vinha fazendo já, porque era meu interesse particular, esse curso de aba naturalístico da Maíra Gaiato, né? Uhum. Então, é um curso de 100 horas e ele traz tanto a parte teórica como estudos de caso, e é bem rico, né? E mesmo assim, a gente ainda fez outro treinamento mais específico em AT, porque aí o meu curso é sobre aba. E aí a capacitação foi em AT. E Isso. dentro dessa capacitação, que foi teórica em um primeiro momento, e em um segundo momento observacional, e em um terceiro momento prática. Então, não é pegar qualquer Qualquer pessoa pessoa. na esquina e dizer, vem Exatamente. cá, você vai Vai ser acompanhar. minha AT agora. Não. Isso É. seria uma irresponsabilidade enorme de um tamanho que não dá para É. discutir, E né? falar em escolha de AT, lógico que a família pode participar da escolha do AT. Exato. Uma pessoa que tem mais vínculo, uma pessoa que você já tem confiança e tudo mais. Mas essa pessoa precisa ser capacitada, essa pessoa Sim, precisa ter disponibilidade, tudo mais, tá? exato. E aí Dani, depende do contexto. deixa eu te cortar de novo. Eu tô me perdendo aqui nas perguntas. Ó, a Tati colocou, a T de clínica que você disse seria mais uma terapia, como TO, Exato. psicopedagoga, físio, fono, isso. É É uma mais uma terapia terapia. comportamental. Isso. Sim, É como se fosse, né? É uma sessão de 1 hora, mais ou menos, né? Porque também depende dos limites da criança e tem mais um monte de coisa, né? Com relação a tempo que a gente vai falar. sim. Mas é sim, na clínica, a criança vai para uma sessão como se fosse para uma sessão de psicoterapia, de fono, de TO. Exato. Só que os objetivos dessa terapia, dessa sessão, é diferente, tá? Deixa eu Sim. descer mais um pouquinho aqui. Júlia colocou, esse profissional deve ser disponibilizado pela escola, ou os profissionais, por exemplo, contratar um profissional AT? Já A respondemos, gente né, já Ju? respondeu. Tati, a mãe pode contratar um AT para ficar na escola? Pode, se a AT tiver uma supervisão. Se Isso. tiver um analista do comportamento como supervisor do caso e Isso. tiver outros coordenadores, alguém maior que ela na hierarquia que se responsabilize
pelo caso, porque ela não pode sozinha planejar e executar. Se pode, né, o que acontece é que, geralmente, os especialistas, os analistas do comportamento, que são terapeutas já, montam o plano e executam. Quem é especialista analista do comportamento, planeja e executa. Quem é só AT, quem não é analista do comportamento, quem não é especialista, não pode montar o planejamento. Quem planeja é o coordenador ou o supervisor do caso, tá? Então, a mãe pode contratar, mas aí tem que ter ali uma pessoa, né, um analista do comportamento em contato com essa pessoa, planejando, ensinando, formando, né, dando orientações técnicas, teóricas, práticas, para melhorar as habilidades dessa criança. Então, não pode, como o Dani falou, pegar uma pessoa na esquina e dizer assim, vem cá, você vai ali com o meu filho, ser AT do meu filho na escola. Ou simplesmente uma pessoa que diz, eu sou AT. Então, Tati tem um filho e quer Dani como AT. Tá, mas quem é a responsável do caso? Exato. Então, Dani vai precisar se reportar a responsável pelo caso, que ela não pode ser responsável pelo caso sozinha. Né? Então, quando são feitas avaliações, planejamentos, currículos, quem assina esses documentos são os profissionais analistas do comportamento, que eles se responsabilizam quando eles assinam pelo caso. Né? O AT, ele vai só aplicar e registrar. Tá? E aí, inclusive, Júcia, é muito importante a gente dizer que na escola, falando desse contexto, o AT que vai trabalhar essa parte, né? Não o auxiliar de sala, aí a gente falando do AT nesse contexto, ele vai seguir também o plano da escola. Então, o professor, ele continua sendo autoridade, ele continua passando o plano pedagógico dele, da escola. Isso. Né? E o AT, ele vai mediar. Então, ele tem um plano que foi feito pelo analista do comportamento, né? Porque na escola são muitos comportamentos que a criança apresenta. Então, assim, inclusive, o AT pode mediar questões de relacionamento com as outras crianças, porque às vezes é preciso esse apoio, esse incentivo, essa mediação. Então, assim, não adianta também o AT ir para a escola e ficar só ali. Então, ficar com ele ali, fez a tarefa, acabou. Não, o AT vai para o recreio, o AT ajuda a criança a brincar, que isso é importante, como a gente já falou, ele pode sugerir que aquela tarefa que o professor passou seja feita de uma forma diferente, mas com o mesmo objetivo. Então, o AT vai agir mais ou menos como uma sombra para a criança, dando as oportunidades que ela precisa, o apoio que ela precisa para desenvolver aquela habilidade, né? Exato. Mas continua com o mesmo segmento. Então, se hoje é uma aula assim para todos, né? Então, o AT vai ali mediar. E ele também tem toda a questão de observar os outros comportamentos e, né? Toda essa questão. Então, se tem uma criança ali que tem dificuldades, por exemplo, de fazer pareamento, né? Então, tem lá uma atividade para ligar bola, né? Bola azul com bola azul. Isso, exatamente. Pra gente, parece algo fácil. Simples demais. Quem tem dificuldade para rastreio visual, que alguns casos, e é por isso que a gente fala da individualidade, né? Não é que sempre serão alguns casos, algumas pessoas. Isso. Alguns casos de TEA não tem essa capacidade de rastreio visual. Então, qual é o apoio que eu preciso dar? Qual é a dica visual ou físico-gestual que eu preciso dar para que ele aprenda isso aqui? Então, é isso que o AT vai fazer. Ele não é autoridade. Ele vai mediar o plano de ensino que vem da analista comportamental e do que é seguido também pelo professor em sala de aula, e ele vai ser esse apoio. Né? Exato. Inclusive, essa temática AT na escola rende outra live. Rende. Inclusive, depois eu vou trazer a minha mentora, que ela tem um curso que é aba na escola. E ela fala muito sobre as ATs na escola. Né? Então, quem tem dúvida, vai lá no perfil dela, depois eu vou deixar aqui para vocês nos stories. Marcando o perfil dela para vocês irem lá. Ela é analista do comportamento. Ela é supervisora de casos.
Ótimo. Supervisora de clínicas, ela faz consultoria e ela tem um curso chamado Aba na Escola, que esclarece muito. Inclusive, tem uma aula minha de anamnese nesse Quero curso. ver. E aí, assim, ela fala de tudo o que importa, o que é necessário para implementar a aba na escola. Bem interessante mesmo. Dani, lhe cortei, mas vamos de novo aqui nas perguntas, que os comentários aqui estão bombando. Ó, Educandário Rei Arthur. Vocês têm modelo de documento para solicitar aos pais o AT? Não tenho. Acredito que Dani também não tenha, ou não tenha acesso, né, Dani? Não. Mas o que acontece? A gente precisa entender aí qual é o profissional que você está querendo na escola. Se for o profissional de auxiliar, de turma, cuidador, quem tem que providenciar é a escola, tá? Então, se a criança tem diagnóstico, tem laudo médico, vocês vão informar a família, a escola informa a família, ó, nós estamos solicitando ou nós estamos contratando um profissional auxiliar para o seu filho. Né? A escola, a instituição é que tem a autonomia de fazer isso. Muitas vezes o que acontece é o inverso. A família ou os profissionais externos solicitam esse profissional à escola. Exato. No caso de AT, dessa AT que a gente está falando, que tem aí um embasamento na aba, que tem aí um supervisor, que tem um analista do comportamento por trás, vocês não podem solicitar, né? A escola não pode solicitar a família, porque pode ser que essa criança não seja acompanhada por um profissional aba. E aí não tem como. Tá? Então, por isso, eu não tenho esse documento. É o ponto mais importante dessa live, é a gente alertar para esse ponto. Dessa responsabilidade, desse supervisor. Porque como não é uma profissão relativamente nova, né? Surgem muitas dúvidas. Inclusive para os próprios pais. Né? Sim. Então, assim, esse é o ponto principal. É a gente saber essa responsabilidade, como que atua. Então, não é que não tenha capacidade. Então, por exemplo, se eu não sou analista do comportamento, o que me permite criar um plano de ensino, assinar aquele documento? Que não é fácil. Não, gente, não é. Isso é uma coisa muito difícil. É super trabalhoso fazer um plano educacional individualizado na perspectiva da análise do comportamento. Exatamente. Porque a gente tem que prever comportamentos quando a gente está ensinando uma habilidade nova. Então, a gente tem que conhecer a criança e prever comportamentos de fuga, prever comportamentos disruptivos. Será essa criança aqui, ensinando essa habilidade desse jeito aqui, porque o PEI, gente, ele é todo detalhado. Tem objetivo e tem todo o procedimento de aplicação daquela atividade. Então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que qualquer pessoa faz. As pessoas que têm especialização, que são analistas do comportamento, precisam de supervisores justamente para fazer isso. Então, aí dentro da hierarquia, o AT é a pessoa que aplica, que sabe esse procedimento. Né? Então, tem muita coisa envolvida num planejamento de habilidades para uma criança. Tá? E aí, a gente pode falar um pouco da intervenção precoce, porque ela também é o que dá embasamento para todas as outras áreas, né? Então, assim, na intervenção precoce, por que ela é importante, né? E eu vou dar uma explicação bem breve mesmo, tá? Porque isso também é assunto demais. É muita coisa. Eu tô querendo responder todas as perguntas aqui. Mas aí a gente vai respondendo e vamos que vamos. Na intervenção precoce, como o Jus bem trouxe, né? É aquele momento ali de até 4 anos. E isso é empírico? Não. Não é porque a gente acha que intervenção precoce é até essa idade. É porque existe um processo. E aí, inclusive, é por isso que é tão importante também para quem trabalha nessa área, principalmente de avaliação, ter a especialização em neuropsicologia, né? Que, inclusive, ou ter conhecimento, no mínimo. Ou ter um conhecimento. Sim, exatamente. E aí, o que acontece? Quando a gente fala em todo esse processo de habilidades, de aprendizagem, né? É tão complexo que parece fácil. E quando a gente estuda, a gente vê quantas coisas o cérebro precisa trabalhar de forma diferente para a gente aprender algo.
Então, e aí é a dificuldade que as crianças com TEA encontram. Por quê? O cérebro da gente, ele atua para economizar energia, né? Então, quando a criança até os 3 anos, até os 3, 4 anos, ela tem o dobro de conexões, né, de sinapses, que é o que a gente conhece por conexões de neurônios. Quando a gente aprende algo, é feita essa conexão e fica ali, né? E isso consome energia. Então, uma criança tem o dobro de um adulto. Logo, ela tem, que é o termo mais falado nesse meio, que é a neuroplasticidade. Que a gente ama falar sobre isso. A gente ama. E aí, dentro dessa, né? Vamos dinâmica. traduzir em termos não técnicos para quem não é da área. Neuroplasticidade é aquele momento que a criança está como uma esponjinha. Sabe uma esponja que você coloca dentro de uma bacia de água e ela faz e suga tudo que tem ali que ela consegue? Né? Então é isso. A criança, a neuroplasticidade, ela quase que eu não saio. A neuroplasticidade permite que a criança aprenda o maior número de coisas possíveis. Porque as conexões cerebrais que Dani falou estão ali a todo momento. Então, se ela tem poucos estímulos, ela faz poucas conexões. Então, é como se fosse a tabuada. Nos números ali que multiplicam por 1 e por 2, a gente tem números pequenos, né? Quando a gente chega lá no 8 e no 9, a gente tem números grandes. Então, é mais ou menos assim. Se a gente tem aqui 1, 2 estímulos, a gente vai multiplicar ali 1, 2 estímulos. Agora, se a gente tem 8, se a gente tem 10, se a gente tem 20, a gente vai multiplicar esses estímulos, né? Então, é mais ou menos isso. Sua criança... São bilhões, né? Bilhões. Neurônios. Então, assim, sua criança está querendo aprender. Mesmo que você... Esse momento de 3 a 4 anos, uma criança neurotípica, ela está aprendendo a todo momento, sem nenhum tipo de estímulo. Então, por isso que a gente fala que nenhuma criança deixa de aprender por falta de estímulo. Porque a criança, ela está aprendendo com o meio, ela está vivendo e ela está aprendendo por conta dessa neuroplasticidade. Isso. Então, a criança com TEA, ela também está aprendendo. Ela está aprendendo, mesmo que sem estímulos também. Porque ela está fazendo conexões, mas existem falhas nessas conexões por conta da condição que ela tem. E aí diminui possibilidades. Exatamente. E aí acontece tanto para a criança neurotípica como para a neuroatípica. Existe o que chama... Eu me empolgo aqui. Porque falar sobre isso é tão importante e tão, né, interessante. E aí, assim, a gente não gosta de deixar dúvidas, né? Isso. A gente gosta de explicar e mostrar que tudo tem um sentido, tudo tem um objetivo e tudo é feito com muita responsabilidade. Então, assim, quando eu trago, né, reforçando que não é por achismo, né? Não é porque, eu acho que a intervenção precoce é importante. Não. Já foi provado cientificamente essa condição que Ju explicou. Então, eu tenho alguns artigos agora. Eu tenho umas cartilhas, uns artigos. Lembrei, vou disponibilizar no grupo do Telegram, se houver ainda, se houver, né? Se for liberado. Porque se for liberado. Mas eu vou disponibilizar lá. Vou ver como é que vai ficar isso, mas tem muita coisa, tem muita pesquisa sobre isso, gente, muita pesquisa. Então, assim, acontece pra gente, como a gente disse que a criança até essa idade tem o dobro, é porque, então, a gente vai perdendo, só que isso não acontece de forma aleatória. Como o cérebro busca economizar energia, então existe um PODA, né? Que chama de poda neural. Então, quando chega ali aos 3 anos, existe a primeira poda neural. E o que não foi estimulado, né? O que não foi estimulado, que muitas vezes, infelizmente, por a criança ter TEA, ele não consegue aprender. Ele não adianta estimular, né? Não tem resultado. Não é assim que funciona, por isso que a intervenção precoce é importante. A intervenção precoce, ela vai justamente estimular todas essas habilidades para que nessa poda neural não se perca aquela habilidade, ela se mantenha, né? Existe um esforço maior para que ela se mantenha. Então, na intervenção precoce, normalmente, claro que vai depender de cada criança, né? De cada perfil, cada necessidade.
Então, se a criança ela vai começar ali, ela já está com 2 anos, por exemplo, que geralmente o diagnóstico é dado a partir de 1 ano e meio, né? E é muito raro, Mas né? os Muito raro sinais podem os vir sinais antes. vêm, né? Mas, por conta enfim, são várias questões. Mas vamos dizer que normalmente a criança pode chegar para a intervenção precoce ali com 2 anos, 2 anos e meio. Então, ela é uma corrida contra o tempo. Então, a criança chega nessa idade e ela não sabe apontar, que é a questão da comunicação expressiva. Então, se ela aponta, ela está dizendo que ela quer aquele objeto ou aquela coisa, ela está se expressando. E aí, por isso que linguagem e comportamento verbal também é comportamento, e não é só motor, né? Comportamento verbal, ela está comunicando. Então, se uma criança não sabe apontar, se ela não consegue sentar, esperar, tudo isso é habilidade básica, que são habilidades de atenção, habilidades de imitação, que é uma via de aprendizagem, por isso que é importante, linguagem receptiva. Então, é a questão de, não é só o escutar. Escutar não é linguagem somente linguagem receptiva. É claro que se ela tiver um déficit na recepção, vai atrapalhar em todo o resto. Mas ela pode funcionar, ter o funcionamento do órgão normal, né, sem nenhum déficit, e ainda assim ter essa dificuldade desse processamento da linguagem receptiva. Que aí entra várias coisas. Não é só... Isso. Até porque a linguagem e a comunicação, além de um suporte biológico, neurobiológico, existe também a questão social, a motivação social, a responsividade social, que é uma coisa bem afetada no TEA. Então, muitas vezes a gente pensa que é algo biológico, ali do falar e do escutar, mas... principalmente nos casos de TEA, existe essa questão da comunicação, da socialização, né? Então, é importante a gente também se ater a isso. Então, tem essa linguagem receptiva. Então, assim, que é muito importante, né? Comandos, a gente dá comandos, a gente faz assim, né? Então, assim, a criança precisa, essa informação precisa entrar, ela precisa entender para poder reproduzir. Olha o quanto isso é complexo. E precisa do faz assim, precisa de contato visual. De tudo. Precisa de controle inibitório. Né? Tem Exatamente. muita coisa envolvida. Por isso que a intervenção precoce e a avaliação é muito importante. Porque muito na avaliação que isso vai ser traçado. Isso. E uma coisa, Dani, importante que você me fez lembrar agora, falando de avaliação, é que a minha criança já tem diagnóstico. Não vai fazer avaliação. Você vai fazer intervenção agora. Não, gente. Nenhuma intervenção começa sem avaliação. O diagnóstico é um ponto de partida. É uma coisa. O que a criança tem, o que ela apresenta, quais são as habilidades, déficits e tudo mais que a gente já falou, é outra coisa. Exato. É outra coisa. Elas podem ser pertinentes ao diagnóstico, mas a gente precisa avaliar para saber o que é que está ali, de fato, na nossa frente, né? Sim. O perfil cognitivo é isso. Então, assim, pode existir até com deficiência intelectual, né, DI, pode não existir, pode existir com outras comorbidades, e aí, né? É assunto também. Sem atraso de linguagem, com atraso de linguagem, com atraso de linguagem e DI, sem atraso de linguagem com DI. Tem muita coisa. A avaliação, ela desmistifica todo o diagnóstico Google. Isso. Então, o TEA, gente, não é aquele estereótipo. Ele se apresenta de formas extremamente diferentes. E é por isso que o diagnóstico, às vezes, é tão difícil. Então, existe a avaliação diagnóstica, existe a avaliação de habilidades. Tudo isso é muito importante. Então, normalmente, os neuropsicólogos, ou também como a psicopedagogia, né? Como Jussi, ela é uma psicopedagoga extremamente complexa, né? Então, tem todas as capacitações, especializações. Então, a especialização em neuropsicologia ajuda demais. Ajuda demais. Perceber que a aprendizagem não é só pedagógica. Exato. É muito importante. Gente, a parte pedagógica é isso. Exato. No meio de um monte de coisa que a gente precisa ensinar para a criança antes das habilidades acadêmicas, antes da parte pedagógica. Então, psicopedagogia não é só leitura escrita, não é só letrinha. Não. E aí onde tá? Às vezes você vai ensinar ali num primeiro momento apenas, e eu digo apenas, é o senso comum, né? Pra gente não é apenas.
apenas o interesse em mim. Então, até esse interesse precisa ser generalizado. Como o Jussi já trouxe, a criança ela não pode fazer aquilo só comigo. Então, ela não aprendeu a habilidade, né? Quando ela aprende a habilidade, ela é generalizada, ela vai fazer em diferentes contextos, com diferentes pessoas. E isso é o requisito para avaliar se a criança aprendeu. Isso. Né? E tem uma coisa importante, Dani, que você falou, que quando a gente trabalha com crianças com TEA, principalmente na intervenção precoce, a gente busca duas coisas essenciais: o sorriso e o olhar. Exato. Depois a criança vai buscar o teu sorriso, o teu olhar. E aí as outras habilidades são construídas em volta disso. Então, por isso que a gente falou de vínculo e de afeto lá atrás. Por isso que é tão importante, justamente. Isso. E aí, por isso que a gente traz toda essa complexidade. Por quê? Você não vai... Como é que você vai ter um caminho engessado, né? Para todas as crianças com TEA, se nem todas precisam desenvolver aquilo. Às vezes ela já tem a habilidade que ela já tem. Para que a gente vai ensinar o que ela já tem? Não faz sentido. Então, é a partir da avaliação, e não é a avaliação olhando. Eita, ela não sabe, né? Existe a observação clínica, sim, que é muito importante, mas essas informações qualitativas e observacionais, elas vão conversar com os instrumentos, né? Com os testes, com a testagem. Então, tudo conversa. E a experiência clínica, principalmente, traz esse olhar. Então, assim, às vezes, você pode fazer uma intervenção com a criança que saiba falar, que tenha comunicação receptiva e expressiva, né? E tem atenção, imitação, todas essas habilidades. Mas, de repente, ele não... ele é inflexível, né? Pode ser inflexível, como também não ter interesse no outro. Então, ele pode fazer tudo isso, mas fazer só. Fazer de costas. Então, é aquela criança que vai chegar na escola, os amiguinhos vão estar brincando juntos e ele no cantinho. E olha o quanto isso, ao longo do tempo, pode ser algo problema para essa criança. Né? Porque quando ela crescer e se perceber nessa situação, pode gerar tanto outros sofrimentos psicológicos, né? Maiores, sim, como para a família, e assim, e a aprendizagem, então a criança ela aprende com a outra criança também. O famoso que presta e o que não presta também. Aprendizagem por pares, que a gente chama. Exatamente, ela precisa disso. A análise do comportamento. Isso. E aí, dentro dessa avaliação, é traçado tudo isso. Então, quando é uma criança assim que chega e que precisa ser do básico, que normalmente é a intervenção precoce, então a gente vai para o básico, né? E a gente precisa, inclusive, saber o que é interessante ensinar naquele momento. É isso. E, gente, o básico não é só para intervenção precoce. Isso. Tem criança que chega para mim na psicopedagogia com 6 anos, com 7 anos, com 10 anos e não tem habilidade básica. Então, chega para mim na psicopedagogia, olha, tá com dificuldade de aprendizagem, olha, tá com dificuldade na alfabetização. E quando a gente vai fazer avaliação de habilidades, não tem habilidade básica. Exato. Então, como é que eu vou fazer leitura e escrita se a criança nem olha, se a criança não segue instruções, se a criança não senta? É impossível. Mas ela vai repetir, né? É uma repetição. E por isso que a gente bate na tecla da intervenção precoce. É não perder tempo. É basicamente isso. Então, assim, saber ensinar o que é interessante, porque se eu ensino, em um primeiro momento, algo que ela vai fazer sem mim, então não é interessante. Porque ela precisa ela precisa ter interesse em mim. E aí, depois, em outro momento, mais pra frente, é que a independência vai ser importante. Então, essa análise não é aleatória, não é no empirismo, nunca vai ser, ela não pode ser. E por isso, né, Dani, que a gente fala tanto de intervenção precoce. Por que a gente está falando de intervenção precoce, de neuroplasticidade, aqui nessa live, falando sobre o trabalho da AT? Isso. Por quê? Vamos contextualizar. Por que a gente está falando sobre isso? Porque, geralmente, quando a criança tem intensidade e frequência com a AT, ou com a mãe, o pai, fazendo esse papel de AT, tendo, né, ali a quantidade de horas importante para ela, né, de estimulação, de intervenção, ela consegue chegar na pré-adolescência, na adolescência e na idade adulta,
sem a necessidade de uma AT. Porque ele já ganhou autonomia e independência suficiente. Por isso que a gente fala tanto na AT na primeira infância, ali na primeiríssima infância, na intervenção precoce, porque é para ela ganhar habilidades suficientes para caminhar para a independência, como o Dani falou. Exatamente, isso. E aí nessa intervenção precoce, são muitos pontos, né? Então, por isso que essa frequência e intensidade acaba demandando um AT. Porque aí foi aquela questão que a gente já falou. Nem sempre o analista do comportamento, o psicólogo responsável pelo caso ou o psicopedagogo, ele vai ter essa disponibilidade, porque existe toda aquela quantidade de crianças que precisam ser assistidas. Então, assim, gente, é muito difícil para um profissional chegar e dizer assim, não vou atender essa criança, vou atender essa. Vou disponibilizar minha agenda para essa e vou diminuir para essa. É muito difícil. Um profissional nunca vai conseguir fazer isso, né? É muito complicado. Então, e seria muito caro para a família. Muito caro, exatamente. Isso, porque o profissional, ele se fosse assim, né? Ele teria o quê? 5 pacientes. Exatamente. E aí é o preço da sessão do psicólogo. Né? E não é que a profissão ou a T seja uma profissão substitua, né? Ou substitua também a outra terapia. Vai fazer a terapia e vai fazer o acompanhamento também. Então, aí vai depender de várias... criança para criança, né? Várias questões, isso. Só que essa frequência e intensidade, principalmente na intervenção precoce, a criança tem, geralmente, uma menor disponibilidade, um limite ali de tempo de intervenção. Isso. Então, às vezes, a criança ela não consegue ficar ali, porque a gente precisa trabalhar na zona de conforto e na zona de aprendizagem. Se a criança se desregula, você não vai conseguir ensinar nada. E você ainda pode se tornar aversiva para ela. Então, a gente precisa respeitar os limites da criança. Então, se ela aguenta ali, por isso que as sessões são geralmente 40 a 45 minutos, porque é um tempo razoável, né? E existe toda ali a depender da criança, o cuidado de como conduzir a sessão, para que ela continue sendo motivadora, né? E aí, então, é uma sessão normalmente de um tempo menor e que pode acontecer mais vezes na semana. Porque os pais conseguem, por exemplo, ao invés de pagar somente uma sessão diretamente com a psicóloga, ele pode pagar 2 com a T. Ou, então, uma com a psicóloga e mais 2 com a T, mais 3 com a T. Então, assim... Tem criança que precisa, né, das sessões com a psicóloga, com a psicologia, com a psicopedagogia, com a física, com a fono, com a TO e a AT. Exatamente. Então, é da necessidade da criança. Da criança, isso. Por isso que a gente bate nessa tecla de individualidade. Porque você também não pode encher uma criança de terapia sem necessidade. Né? Porque aí ela já vai, se ela tem algumas habilidades, as habilidades esperadas para a idade, uma coisa extremamente importante, que a gente tem esses dados. O que é esperado para a idade? Então, a gente sabe que é um atraso, né, na avaliação, porque já existe o que é esperado para aquela idade. Então, passou aquela idade e ainda não desenvolveu, por mais leve que seja, o atraso é um atraso. Né? E também assim, Dani, a gente tem aí 2 opostos, né? E que a gente bate na tecla também do mesmo jeito, não é porque são opostos, né? E por isso que a gente preza muito pela individualidade. Porque vai ter criança que vai precisar de poucos profissionais, né? E tem criança que vai precisar de muitos profissionais. Então, eu recebi um relatório de uma médica esses dias, que além de aumentar todas as terapias da criança que já eram feitas, fono, físio, TO, psicopedagogia e psicologia, foram adicionadas musicoterapia, ecoterapia, a criança não estava matriculada, a profissional mandou botar na escola, né, coloca na escola. Então, assim, tem crianças e tem crianças. A condição, o TEA e o jeito que ele é expressado, externado, do jeito que ele afeta o sujeito, é o que vai conduzir, né, que vai orientar as condutas terapêuticas. Então, não é porque o filho de fulano só tem físio, só tem fono e psicóloga, que o seu também só vai precisar de físio, de fono e psicóloga.
Tá? Então, esse é o não é porque a criança ainda é pequena para aprender AVD que ela não precisa de TO, porque as TOs trabalham com estimulação, avaliação, integração sensorial, então e trabalha com as habilidades pré-requisitos para essas habilidades de vida diária, então tem muita coisa envolvida, né? As escolhas dos profissionais não é aleatório. O médico, o neurologista que avalia teu filho, ele não faz uma roleta e para e diz, vai pro psicólogo, ou vai pro psicopedagogo. Não é dessa forma que acontece, não é aleatório. Nunca pode ser, né? Nunca pode ser, porque é um momento muito importante, a gente já bateu nessa tecla, vai continuar batendo, que algo feito, assim, então assim, se uma criança chega com algo que foi ensinado errado, é tão mais difícil você, né, fazer essa regressão e ensinar novamente da forma certa. Por isso e você perde tempo de ensinar outras coisas que seriam interessantes para aquela idade ou momento. Então, assim, por isso que existe uma hierarquia, né? Então, eu ensino habilidade de atenção, de imitação, de linguagem receptiva, de linguagem expressiva, para poder ensinar as pré-escolares. Exato. Né? Então, assim, por isso que, a depender do caso da criança, um AT também pode trabalhar como psicopedagoga. Isso. Né? Justamente. Eu não tenho AT ainda, mas já vou precisar. E respondendo aqui, linkando isso que você falou da psicopedagogia e tudo mais, né? A Tati perguntou aqui, o AT clínico tem que ter formação em quê? O AT clínico, ele geralmente, né, não existe, Tati, uma regulamentação para a profissão, né? Então, não existe pré-requisitos de leis. Legais, não existe, tá? Então, geralmente, os profissionais que vão treinar ATs pegam ATs que tenham ensino médio e que muito provavelmente estejam fazendo alguma graduação na área da saúde ou da educação. Então, é comum você ter ATs pedagogas, psicopedagogas, estudantes de pedagogia, estudantes de psicopedagogia, ATs psicólogas recém-formadas que estão se formando, se especializando em análise do comportamento, e ATs estudantes de psicologia. Então, é muito relativo, né? Não existe uma legalização, não existe formalização da profissão, e aí por isso que essas questões da formação ainda não estão muito estabelecidas, tá? Ju, se você não é psicóloga, você é psicopedagoga, você pode ter AT, e aí para as psicólogos que estão por aqui, pode sim, você pode ser, se você tem formação, se você tem especialização em análise do comportamento, você é analista do comportamento, você pode sim ser responsável pelos casos, sob supervisão de uma pessoa maior, né, de uma supervisora que tenha mestrado, não sei o quê, e você pode ter sim sua equipe de aplicadores, tá? Geralmente, na psicopedagogia, acontece de forma diferente, porque a gente trabalha muito com a aprendizagem formal, né? Então, a gente vai pegar as crianças ali na intervenção precoce para fazer as habilidades básicas, mas também a gente vai pegar aquelas crianças que estão em processo de alfabetização e de aquisição das habilidades pré-requisitos e requisitos das habilidades acadêmicas, tá? Então, funciona de uma forma diferente, muitas vezes, mas é quase igual. Jússi, sou psicopedagoga, posso fazer formação no modelo Dengue de intervenção precoce? Pode e deve, é ótimo. Deixa eu ver mais aqui. Não Jéssica. Tá aparecendo pra mim essas perguntas. Não, Jéssica colocou aqui. Jéssica colocou aqui, excelente as pontuações de vocês, obrigada. Tati colocou, em Paulo Afonso temos esses profissionais analistas do comportamento. Esse responsável pelo caso tem que ter formação em quê? Acho tão confuso isso, super importante o papel do AT. Tá, Tati? O responsável pelo caso vai ser o coordenador do caso. E ele precisa ser analista do comportamento. Sim. Né? E aí a formação dele é uma formação base
psicólogo, psicopedagogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, com especialização em análise do comportamento. Esse é o responsável pelo caso, o coordenador de caso. Exato. O supervisor de caso é uma pessoa que vai auxiliar o responsável do caso a montar a avaliação, a montar a intervenção, o PEI, tudo bonitinho, né? Porque a gente não trabalha sozinho. Muitas vezes, um coordenador de caso tem vários casos. Por exemplo, vamos citar Dani. Dani se forma em psicologia, termina a especialização dela em neuropsicologia, em análise do comportamento, e ela tem ali na clínica dela vários pacientes, e ela é responsável por esses pacientes. Sim. Só que muitas vezes, por ter muitos pacientes, por ter pacientes complexos, com demandas complexas, a gente precisa de um supervisor. E esse supervisor precisa ter um mestrado em análise do comportamento. E ter outras formações, BCBAs, QBAs, e outras formações internacionais para, né, auxiliar os coordenadores de caso. Então, não é porque eu decidi, na análise do comportamento, não funciona como nas outras áreas. Eu decidi ser supervisora porque eu tenho experiência. Não é assim. A experiência conta, mas a formação conta também. Eu sei que é complexo para as pessoas enquanto pais, e quem não está no cotidiano da análise do comportamento, né? E por isso que hoje eu não divulgo. Minha psicopedagogia é baseada na análise do comportamento, mas eu não faço aba ainda, porque eu não tenho agenda para fazer aba. Fazer a aba é uma responsabilidade grande, demanda tempo, demanda contratar ATs, ter uma equipe para dar intensidade e frequência na terapia da criança. Se o profissional que acompanha a criança é especialista aba, mas ele faz uma terapia de uma vez por semana, ele está fazendo a terapia baseada no modelo comportamental, não está fazendo aba. Tá? Então, existe aí uma diferença, né, entre orientar a família e dizer que dá frequência e intensidade, não é. Frequência e intensidade é você treinar para dar frequência. Cortou? Cortou um pouquinho, foi rápido. Tá. É porque minha bateria está acabando. Porque eu tô de fone, mas deixa eu tirar o fone pra ver. Peraí. Não vai. Vou ficar com fone mesmo. Então, assim, só para finalizar a resposta para Tati, né? É muito confuso mesmo. Existe uma hierarquia, Tati. E não é todo profissional que tem especialização em análise do comportamento que faz aba de fato. Né? Então, por isso que eu não vendo aba. Eu vendo psicopedagogia baseada na análise do comportamento. Já espero que eu consiga, né, contratar pessoas para fazer isso, né, dar intensidade e frequência às terapias das crianças. Deixa eu ver mais aqui. Tati, criança com TEA, pelo menos o meu, precisa de muita medicação. Até é importantíssimo. E essa questão da medicação, Tati, é importante porque alguns profissionais preferem avaliar ou intervir sem a medicação. No caso da a AT é uma pessoa que, apesar dela ser instruída, ter a formação e tudo mais, para fazer o manejamento dos comportamentos, uma criança que está biologicamente desregulada, ela não vai conseguir manejar o comportamento do jeito adequado. Né? Então, muitas vezes, realmente, a medicação é super, hiper, mega importante em alguns casos. A gente sempre vai precisar em alguns casos. Não é toda criança com TEA que vai precisar de medicação. Não é toda criança com TEA que vai precisar tomar remédio para dormir, por exemplo. Eu lembro que teve uma mãe que disse assim, eu me assustei, porque quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, eu pesquisei e tudo era autismo e epilepsia, autismo e convulsões. E nem toda criança com TEA vai ter, né, crises convulsivas. Então, é importante você esclarecer com o médico, esclarecer com a equipe que está cuidando do seu filho. Não fique com dúvida. Mas o profissional vai achar que eu sou chata. Seja chata! É o futuro do seu filho que está na mão de uma pessoa, né? Então, o profissional diz que faz aba. Tá, como é que você faz?
Me explica. E isso, hoje a gente está aqui falando da importância do acompanhante terapêutico, mas a gente também está aqui para informar as famílias, para informar os profissionais. Ah, eita, meu Deus, eu estou fazendo errado. Você, enquanto profissional, ok, que bom que você soube que você está fazendo errado agora. Vamos correr para fazer certo, né? Deixa eu ver mais outra coisa, Júlia. Que live esclarecedora, por favor, façam essa live de AT na escola. Vamos ver. Vou convidar uma pessoa para fazer isso. Juliana, amando demais essa aula, meninas, gratidão. Não era para ser uma aula, era para ser só uma conversa. Clara, as melhores. Tio Wilson do Aprimorando. Minha gente, é uma responsabilidade, porque o Wilson é analista do comportamento lá em Maceió, tá prestigiando a nossa live. Muito obrigada, Wilson. Psicopedagoga Mariana, ótimo, disponibiliza sim, Ju, seus materiais, vou disponibilizar. Eliane Silva, bom dia, eu sou psicopedagoga, estou amando esse bate-papo. Obrigada, Eliane. Obrigada. Vamos ver mais? Laiane, amando. Ai, gente, eu tô amando vocês aqui também. Eu também. Deixa eu ver mais. Sueli, bom dia. Deixa eu ver mais. Rose, tem um exatamente assim. Ih, Rose, eu me perdi no tempo, não lembro mais o que eu tava falando. Deixa eu ver. Se tem mais alguma. Aqui atualiza. Deixa eu ver. Não... Eita. Virou. Não aí, tô voltou. vendo de forma nenhuma. Vamos lá. Aprimorando. Adorei a live de vocês. Rose, eu quero fazer neuropsicologia. Posso? Sou formada em pedagogia e sou psicopedagoga. Pode sim, Rose. Algumas instituições vetam outros profissionais. Vetam outros profissionais. Vetam outros profissionais. Por quê? Porque a neuropsicologia trabalha também com a avaliação psicológica. E a avaliação psicológica tem ali, né, protocolos que são exclusivos do psicólogo. E aí outros profissionais não podem. Vou tentar tirar aqui, que eu tô com medo de cair por conta da minha bateria. Não faça isso conosco. Pronto. A neuropsicologia não é exclusiva dos psicólogos. Existem fonos, físios, TOs, outros profissionais psicopedagogos que podem sim ter acesso a esse conhecimento. A gente não pode ter acesso aos protocolos exclusivos, né, aos protocolos exclusivos da psicologia, mas pode sim. Rose, é ótimo pra gente na psicopedagogia. Abre, assim, cai um véu. Cai um véu para entender a aprendizagem e o cérebro, como funciona. É ótimo. Elaine, bom dia. Aprimorando, amei o conteúdo. Psicopedagoga Vauli Passos, live muito boa. Obrigada, meninas. Dani, temos mais de 1h30. Nem parece. O tempo passou rápido. Muito assunto. E... É muita coisa. Já teve vários desdobramentos, várias ideias de outras lives, né? Sim. Quero que você veja aí no seu roteiro se você quer colocar mais alguma coisa que a gente não colocou. E quero que você pontue para a gente finalizar essa live. Vamos marcar outro dia, com certeza. Sim. Quem sabe até presencial. Sim, vamos ver. Vamos ver. Não, então acredito que é isso, né? Fico muito feliz com a interação, porque realmente quem trabalha com isso tem que viver assim, se informando, conhecendo, trocando informação, se especializando. Então, assim, e eu vou até ressaltar que tia Jússi me colocou aí. Você vai fazer uma live comigo e eu não quero conversa. Então, assim, eu venho assim me desenvolvendo, então quem está também como eu, não pare, né? Vamos continuar. Hoje o Instagram, ele é um meio para várias coisas, e inclusive para informar, para trocar conhecimento, né? Então, assim, esse Café com Psico, que começou aí, né, vem de um tempo assim de muita informação, de muita contextualização, é para pais, é para profissionais, é para alunos. Então cada um vai ter uma dúvida diferente. Então eu como pai, eu como mãe tenho uma dúvida, o profissional tem outra, né? E nós estamos ali, é uma coisa que eu vou ressaltar. Se ficou alguma dúvida, podem vir no direct, né? Isso, sigam Dani.
Ah, Venham tirar coloquem aí essas para seguir, dúvidas. ó, na live. Vou ensinar, gente. Peraí, sem sair da live. Ó, vocês têm, ao lado da palavra ao vivo tem uma setinha. Sim. Nessa setinha você clica e aparece seguir Dani Araújo PC. Aí você vai e segue Dani sem sair da nossa live. Exato. E aí, o que a gente não souber, a gente vai procurar saber dentro das nossas possibilidades para informar, porque é um mundo de dúvidas. Então, imagina, a gente fala sobre AT com TEA, com psicopedagogia, com psicologia. Então, sempre é um assunto extenso, porém, muito bom. Muito, né? A gente gosta muito. E a gente até brinca, às vezes a gente para ali, né, nos corredores, na faculdade, a gente começa a falar sobre isso e falta não parar mais, né? Fica 2 horas. Não come, não vai embora e fica conversando, porque é sempre muito rico trocar esse tipo de informação, né? E tia Jússi hoje é psicopedagoga, daqui a pouco vai ser supervisora em psicopedagogia, enfim. Já sou supervisora. Em psicopedagogia já. Exato. E como psicóloga. Já psicóloga. É isso. E assim, aí a gente troca essas informações e não é porque eu tô começando que tia Jússi não tem o que aprender comigo. E não é né? E aí ela aprende comigo, eu aprendo com ela. Por isso que é importante a gente, enquanto alunas, né? Então é aquela coisa, tia Jússi é um profissional, mas na psicologia ela é aluna como eu, né? E quem está, temos muitas alunas na live, temos muitas profissionais que continuam aprendendo, temos pais com dúvidas. Então, assim. Dani, a gente que trabalha com terapia, Exato. a gente tem uma responsabilidade em atualizarmos. Exato. Né? Em atualizar os nossos estudos. Então, a gente não deixa nunca de ser estudante. Você tem 20 anos de formação. Tá, ok, mas vai ter alguém que vai saber mais do que você. Vai ter alguém que está lá na frente, independente de quantos anos ela tenha, de quantos anos de profissão ela tenha. Né? Então, se colocar, tenha humildade de se colocar na posição de aprendente. Quando você se coloca nessa posição, você consegue ajudar mais pessoas. Sim, exatamente. E aí é nessa condição que tudo isso veio surgindo, tudo isso aconteceu, né? Então eu continuo aprendendo. Não é porque eu estou atuando que eu sei tudo sobre acompanhamento terapêutico. Até porque essa profissão pode continuar se atualizando. Podem surgir regras, podem surgir especializações. A regulamentação pode chegar, né? Exatamente. Então, assim, eu falando aqui não como uma regra, mas como experiência pessoal, está sendo, né, e continuará sendo uma das melhores experiências profissionais, né? Porque, assim, para quem quer atuar com crianças, gente, eu vou reforçar. Não existe não saber o caminho, não existe não gostar, né? Não tem essa. E é uma coisa que eu até postei e reforço. Não é que você, por amar criança, é obrigada a trabalhar com elas, né? Você pode amar e mesmo assim não trabalhar. Porém, se você trabalha, você tem que gostar do que você faz, você tem que amar esse universo. Até para isso ser ainda mais motivador para os seus estudos, para você continuar estudando, continuar buscando, conhecendo. E então, assim, essa oportunidade com o AT, ela me traz, assim, tanto experiência, né, mesmo, profissional, como de conhecimento muito grande para a prática que eu quero lá na frente enquanto psicóloga. Não poderia realmente terminar a faculdade de psicologia primeiro, porque não é fácil conciliar, não é fácil, é cansativo tanto para a mente como para o corpo, né? Tia Jússi sabe muito bem como é unir todas as áreas da nossa vida. E o dia parece que precisa ter 48 horas, mas é muito motivador. Então, assim, eu continuar, né, mesmo com essa dificuldade de disponibilidade, de, né, assim, dar conta de tudo, eu vou continuar e não me arrependo, nunca vou me arrepender de ter enfrentado esse desafio e essa experiência de CAT, que é uma experiência que eu nunca vou esquecer. Vai fazer parte da minha experiência profissional enquanto, né, eu atuar
é uma experiência, gente, que quem quiser busque as formas legais, né, de atuar, as formas éticas com a responsabilidade ética de atuar. Eu recomendo. O estágio em psicologia, a prática em psicologia, ela é longa, né? É uma atuação que demanda muitas horas de dedicação, mas se você conseguir conciliar, você gostar dessa área, faça, né? E, inclusive, psicopedagogas, todas essas outras áreas que possam, façam. Que aí é uma experiência que, quando você estiver na área atuando, o seu olhar, a sua análise, a sua atuação, a sua... Tudo, muda tudo. Você, para fazer uma especialização na área, já tendo a experiência prática, o aprendizado, né? É outra coisa. É outra coisa. Então, assim, tia Ju se fez neuropsicologia depois de quantos anos de psicopedagogia? Neuropsicologia? Isso. Deixa eu fazer as contas aqui, viu? Depois de 2, 3 anos. 2, 3 anos. E aí você aprendeu de uma forma que talvez você não aprenderia sem experiência nenhuma. Se saísse direto, é a prática que faz o profissional. Não pode existir um sem o outro. Não pode existir teoria sem prática, né? E prática sem teoria. Um depende do outro. Mas seu aprendizado com a prática, ele vai ser exponencial. Você consegue... É por isso que a gente gosta da análise do comportamento e do ABA, porque é palpável. A gente sabe para onde ir, a gente sabe o que fazer, a gente sabe o caminho. E aí, isso assim, nos realiza como profissionais. Porque quando a gente trabalha dessa forma, a gente quer ver evolução. Né? A gente quer ver o aprendizado, a gente quer ver um pai feliz, uma mãe feliz, a criança principalmente feliz. Porque o aprendizado traz para ela inúmeras possibilidades, inclusive de lazer. Não é só ensinar a criança para que ela saiba ler e escrever. É para que ela se divirta, é para que ela brinque, é que ela veja, desenvolva, tem interesse no outro, né? Então, isso torna a criança feliz. É rotina, é aprendizado, mas também é lazer, também é prazer. Uma criança com tela tem o direito de estar em um aniversário brincando, né? De passear num shopping, de participar de todas essas atividades. Então, por isso que a gente bate na tecla que ABA não é robotizar, jamais, ao contrário. É ensinar as habilidades para que a criança possa participar dos ambientes sociais, da vida dela, da família dela. E isso realiza um profissional que trabalha com criança, né? E que a família vem e conta, olha, a gente saiu, foi assim, assim, ela fez assim, assim, assado. Pra gente ali é o ápice, né? É o que a gente quer ver. A gente não quer só ensinar, aprender e tchau. Não, a gente quer ver a generalização, né? Novamente um termo, de tudo isso que é ensinado no dia a dia. É isso que importa, né? E aí, acredito que seja isso o básico. Acho que conseguimos, sim. Falar sobre a importância do AT, né? E também, porque é difícil falar de AT sem falar de ABA, né? Não, veio disso, então não tem como a gente não falar, por isso que se tornou extenso. Mas acredito que a gente abarcou sim. Quem tiver dúvidas, eu estou, e acredito que Tia Justa está à disposição para a gente tirar essas dúvidas. Pode entrar em contato com a gente. Vamos ver aqui os últimos comentários. Tati Barbosa colocou: bom dia, sou psicóloga, neuropsi, fazendo psicopedagogia e amando a live. Parabéns. Fazendo ABA também. Parabéns, meninas. Obrigada, Tati. Obrigada. Catiane colocou aqui: parabéns, meninas. Ana Carla, adorei. Rose, amei, beijos. Isa, por mais lives assim, vamos providenciar. Júlia, vocês são exemplos, meninas. Me sinto privilegiada por ter vocês como colega de curso. Ju, da Espaço Alfabetizar, estou exatamente assim, tirando forças para dar conta. É assim, a gente vai. Isa colocou aqui: que exemplo, meninas, orgulho de ser sua mãe. A mãe de Dani por aí. Gente, então é isso. A gente tá ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com Dani, @Dani Araújo PC ou .pc, Dani? Daniele
Daniele Araújo Psi. Exato. Araújo Psi. Pode entrar Pode entrar em contato comigo também para qualquer dúvida, para sugestões de live, para apontar o que a gente pode melhorar. Críticas construtivas são aceitas, né? Como o Dani falou também. Essa live, gente, ela fica lá no podcast, lá nas plataformas de áudio, né? No Deezer, no Spotify, no Apple Music. E vai para o YouTube também. Então, pode ser que daqui a um tempo, depois que você assista isso, daqui 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, 2, pode ser que o que a gente falou aqui hoje não faça sentido nenhum. Porque mudou tanta coisa. A ciência muda, a aba muda, os estudos, as pesquisas sobre TEA mudam. Então, pode ser que seja diferente e que você esteja assistindo num momento diferente e diga, poxa, essas meninas aí estão falando nada com nada. Mas é assim mesmo, é uma construção. Tá? Exatamente. Lucy, obrigada pelo convite. Quero agradecer demais. Eu que agradeço pela sua disponibilidade, por você ter tirado aí um tempinho para vir conversar com a gente, falar da sua experiência. Tirar um pouquinho do nervosismo, de aparecer. Tem que desenvolver, gente. É assim mesmo, viu? Ai, que bom, fico muito feliz. Estou muito feliz por você ter aceitado meu convite. Muito, muito, muito obrigada. Gente, aproveitem o sábado. Obrigada a todos, sim. Descansem, estudem, trabalhem. 8 horas da manhã no sábado, acompanhando a live de praticamente 2 horas. 2 horas. E a gente fica muito feliz com esse engajamento, muito feliz mesmo. Então, novamente agradecer tanto a Jus pela oportunidade, como a quem esteve aqui com a gente, assistindo e interagindo, porque isso é muito importante. Nada adianta a gente só falar e não tirar as dúvidas, né? Por isso, e a dúvida de um, às vezes, é de todos. Né? A gente sempre fala isso. Então, até a próxima. Vou deixar essa aí no ar. Até a próxima, gente. Vamos sim. Vamos convidar vamos ver mais vezes aí a possibilidade de Dani aparecer por aqui. Gente, muito obrigada para quem está por aqui. A gente vai ficando por aqui. Um cheiro. Bom final de semana. Tchau. Bom final de semana. Tchau.